Pela infinita graça do nosso Senhor, nós chegamos ao final desse encontro e somente com a ajuda do Senhor, confiados nele, nós estivemos aqui reunidos. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós somos tão gratos a Ti, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita graça. Senhor, nós temos confiado todo esse tempo em Tuas mãos, na Tua direção, na inspiração e no governo do Teu Espírito em nós, entre nós. Pedimos a Ti mais uma vez, envia o Teu socorro, Senhor, na Tua palavra, na exposição, no acolhimento, para que tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nesta hora seja realizado para a glória do Teu nome. Nós queremos mais uma vez, Senhor, com toda reverência, tocar na Tua palavra, permitir, Senhor, que Tua voz penetre profundamente em nós. O Senhor conhece as nossas carências, as nossas necessidades. Por isso te rogamos mais uma vez, em nome de Jesus, vem falar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, durante esses dias estivemos estudando aqui, como nosso texto base, o capítulo 2 do livro do profeta Joel, os versículos 23 a 31, onde estivemos examinando aquelas duas chuvas, a temporã e a seródia, dando ênfase à obra do Espírito Santo nesta última fase da obra de Deus. Aquilo que temos crido, que o Senhor, Ele fará algo tão extraordinário, tão poderoso, tão íntimo, tão profundo na sua igreja, antes da vinda do nosso Senhor. Nós aguardamos uma profunda manifestação do Espírito Santo e há textos suficientes que nos levam a crer nisto. A base suficiente para que nós sejamos respaldados e fortalecidos na nossa fé. E olhando para a nossa realidade contextual, vendo a profundidade da apostasia do nosso tempo, o declínio moral da nossa sociedade, as forças das trevas que têm atacado a igreja do nosso Senhor com tanta força. Quando olhamos para todo este quadro, só nos resta crer que o único socorro que poderá livrar a igreja de ser profundamente atingida pelas forças espirituais das trevas, é que o Espírito Santo, aquele que foi derramado no Pentecoste, ele nesses dias, ele vem a realizar uma profunda intervenção na nossa vida. E graças a Deus, irmãos, porque ainda aqui neste país, nós podemos ver tanta fome do Senhor, tanto anelo pelo Senhor, tantos irmãos que amam o Senhor, ver que o Senhor tem nesta pátria, neste país, ainda preservado tantas comunidades espalhadas por tantos lugares, com zelo, com desejo. Ainda a palavra do Senhor tem encontrado um livre curso entre nós. Irmãos, nós temos que louvar o Senhor, porque é algo muito especial que o Senhor tem feito aqui neste país. Mas nós não queremos acomodar, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós somos peregrinos e temos crido que o nosso Senhor, Ele está bem às portas. Ele é aquele que está aguardando a sua noiva se aprontar. E é Ele, o Espírito Santo, Ele nos ajudará a nos preparar, a nos aprontar. Ele não vai nos deixar aqui a sós. Que o Senhor venha, de maneira muito especial na sua palavra, trazer encorajamento, trazer ânimo a nós, um fortalecimento,
um renovo para muitos. Que o Senhor faça a sua obra nesta noite na sua palavra. Nós temos estudado este assunto até aqui, um assunto tão rico, tão importante. E na última parte que tenho compartilhado com vocês, da sessão anterior, eu estive falando sobre o ensino de Cristo. A grande ênfase foi sobre o ensino de Cristo acerca do Espírito Santo no Evangelho de João. Porque de maneira muito clara, os 4 evangelhos vão nos mostrar a doutrina do Espírito Santo na vida de Cristo em 2 pontos significativos. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão dar ênfase do Espírito Santo na vida do nosso Senhor, capacitando Ele, habilitando Ele, enchendo Ele, ungindo Ele, guiando Ele. Nosso Senhor regozijando no Espírito. Esta é uma ênfase que encontraremos nos evangelhos sinópticos, a obra do Espírito Santo na vida de Cristo. Porém, no Evangelho de João, a ênfase está no ensino, o que o nosso Senhor nos ensinou acerca dessa santa pessoa, dessa bendita pessoa. É isso que nós estamos vendo. Estamos vendo isso em proposições. A primeira proposição, nós vimos no capítulo 3 do Evangelho de João e o versículo 5. João, capítulo 3 e o versículo 5, aonde o nosso Senhor vai falar do novo nascimento. Esse foi o ponto que nós havíamos estudado. Então eu convido vocês para novamente fazermos esta leitura e a partir daí nós vamos prosseguir. Evangelho de João, o capítulo 3 e o versículo 5. Diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a primeira proposição, este é o primeiro ponto que nós queremos considerar aqui. Essa frase, nascer do Espírito. Nós já vimos que o mesmo termo usado aqui na língua original é também usado em Mateus capítulo 1, versículo 20, onde diz que o Espírito Santo, ele agiu, foi ele que agiu lá no ventre de Maria e gerou o nosso Senhor. A palavra aqui é gerado, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então nós sabemos, irmãos, que o novo nascimento não é uma conversão psicológica, não é uma conversão de ideias, não é um posicionamento filosófico, não é uma conversão religiosa. Novo nascimento é uma transformação profunda no nosso ser. Não é somente uma transformação de condição, é uma transformação de posição. A nossa condição era de trevas. A nossa condição era de filhos da ira. A nossa condição era de condenados. A nossa posição era de uma vida limitada a este mundo, a carne, as forças deste mundo que governam sobre a carne. A nossa posição aqui era uma posição de perdidos. Nós tínhamos uma condição e uma posição de homens e mulheres que estavam perdidos em seus delitos, em seus pecados. Quanto à nossa condição, Ele nos transformou. E agora nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos do seu amor. Quanto à nossa posição, nós estávamos em um estado de trevas, mergulhado no estado de trevas, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para os lugares celestiais. Agora nós temos uma posição diferente.
Nós temos uma condição diferente. Quanto à nossa condição, nós somos filhos da sua glória. Nós somos filhos que estamos sendo transformados e conformados à imagem do seu Filho. E quanto à nossa posição, agora é uma posição celestial. Estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais. Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora a eternidade começou dentro de nós, porque o que foi gerado dentro de nós é eterno. É o Espírito de Deus que operou esta obra dentro de nós, do novo nascimento. Agora nós estamos andando numa vida nova, em novidade de vida. Nós não andamos mais segundo os padrões do mundo. Nós temos que ter consciência disso, irmãos. Nós não estamos mais debaixo dos padrões e do governo das trevas que opera sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais trevas. Efésios 5 diz que nós éreis trevas. Hoje nós somos filhos da luz e devemos andar como filhos da luz. E por quê? Porque esta é a obra que o Espírito Santo gerou dentro de nós. Nós precisamos, cada dia, permitir que o Espírito Santo renove em nossa consciência esta realidade. Então, havíamos lido alguns textos, quero citá-los rapidamente. Romanos capítulo 6, versículo 4, apenas a última frase que diz assim: andemos nós em novidade de vida. Por quê? Porque em Cristo fomos ressuscitados. Em Cristo fomos ressuscitados. Porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos, governados pelo princípio do Espírito da ressurreição em Cristo Jesus. Porque esta é a vida que nós temos. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se você observar o contexto deste texto, que inicia no versículo 17, Paulo vai colocar para nós aqui um paradoxo. Se você puder abrir, eu quero lhe mostrar. Efésios capítulo 4. É muito importante porque vai nos revelar justamente esse ponto que nós estamos considerando aqui. Essa distinção, essa vida paradoxal, em relação a uma vida velha que vivíamos. Olha o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Então o nosso andar não é um andar como gentios. Nós não somos mais como gentios. A palavra gentios aqui, ela tem um sentido pejorativo, segundo a sua interpretação espiritual. Por causa da ignorância deles, segundo o governo das trevas sobre seus corações, o princípio que opera em suas vidas. Aí ele diz: como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma vida inútil. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Uma vida sem Deus é uma vida sem significado. Uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. É isso que ele está dizendo. Agora, no novo nascimento, irmãos, nossa vida tem significado. Agora, nesse novo nascimento, nossa vida tem não apenas uma esperança, porém uma viva esperança. Agora a nossa vida tem sentido. Nós não andamos na vaidade, numa vida vazia, em nossos pensamentos. Aqui a grande ênfase é sobre a nossa alma, as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos sentimentos, o que sinto, o que penso, o que quero.
Agora, irmãos, a nossa alma está debaixo do governo da vida, do Espírito no nosso espírito. Aí ele continua dizendo: obscurecidos de entendimento, assim são a vida dos ímpios, porém não a nossa vida. Nosso entendimento não é obscurecido. Agora, por causa da vida do Espírito em nosso espírito, na intuição, nós conseguimos discernir, entender, ouvir, perceber e ser guiados pela voz de Deus. Aonde? No seu espírito. Numa faculdade que outrora estava morta, porém vivificada no novo nascimento. E lá o Espírito Santo fala. Lá a voz de Deus governa. Agora sim, você pode ser governado pela voz de Deus no seu espírito. E a voz de Deus no seu espírito governará a sua vontade. Você não está em confusão. Você não tem uma mente obscurecida. Agora sim você tem uma mente renovada. Agora você tem uma mente que pode ser governada pela voz de Deus. Você não vive mais perturbado em sua mente. Sabe por quê? Porque a voz de Deus fala na intuição, no seu espírito. Olha o que ele diz: obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Assim são os ímpios. Este é o homem sem Deus. Ele é ignorante, ele é alheio, ele é indiferente à vida de Deus, à existência de Deus, ao propósito eterno de Deus, porque sua mente está obscurecida. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Sua mente não consegue perceber a direção de Deus, porque seu espírito está morto. Porém, no dia que eu e você cremos, o evangelho foi pregado, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra. Se uma pessoa permite a palavra de Deus entrar no seu coração, ela tem um grande poder. E esse poder é um poder transformador, é um poder libertador, é um poder vivificador. E esse poder da palavra entra, gera a fé. A fé é um dom de Deus. E esta fé vai operar grandiosamente. E é isso que vai acontecer. Agora, nós passamos a ter uma consciência da realidade divina por causa da nossa consciência vivificada. A nossa consciência foi restaurada. A nossa consciência agora passa a tocar o celestial. O cristão, ele consegue tocar o celestial na oração, na adoração. Por isso, irmãos, nós temos encorajado os irmãos a uma vida devocional. Aquilo que está em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, culto racional. Nossa vida, irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos apresentar a nossa vida em um culto devocional. Devoção tem que ser uma prática cristã. Nós temos que amar vida devocional. Nós temos que ter a prática da devoção, a piedade espiritual. É isso que vai libertar e guardar a nossa mente nesse mundo. Quantas pessoas hoje são escravizadas por aquilo que hoje é comum ao mundo, pelo estilo de vida que padroniza o mundo. Quantos cristãos hoje são escravizados por tudo aquilo que opera com tanta liberdade e mantém os homens nesse mundo debaixo de uma escravidão, roubando o seu tempo, roubando os seus afetos. Como um dia, com muita tristeza, cito isso, uma adolescente me disse assim, que ela e sua mãe já tinham assistido todos os filmes da Netflix. Oh, irmãos, tem alguma coisa errada aí, não tem? Nós não podemos achar que isso é normal, porque é normal para o mundo.
Essas coisas estão em voga, essas coisas estão em moda, é assim. Nós gastamos tanto tempo com isso, irmãos, com as quinquilharias deste mundo, não sabendo que essas coisas são brechas, sutilezas, que o inimigo usa para roubar o nosso tempo de devoção, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto. Corpo aqui não apenas o corpo físico, mas a totalidade da nossa vida racional. E não vos conformeis com este mundo. É impossível você ter uma vida devocional se você está em conformidade, se você está segundo e seguindo o padrão deste mundo. É impossível, irmãos. Vida devocional não combina com esse estilo de vida. Vida devocional é você trazer os céus para a terra dentro de você. Vida devocional é o lugar onde os céus e a terra se encontram dentro de nós. Nossos pés estão nessa terra, mas o nosso coração tem que estar no céu. Isso só é possível se cultivarmos vida devocional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Uma mente renovada é uma mente que é governada pelos padrões celestiais e não uma mente governada pelos padrões deste mundo. Então nós precisamos, irmãos, entender que nesta salvação nós fomos mudados de condição como também de posição, e nós precisamos nos manter nessa posição. Nós não podemos descer dessa posição. Se nós aguardamos um grande mover de Deus, se nós aguardamos e cremos que uma chuva seródia há de nos inundar, se nós cremos que o Senhor está reivindicando os seus remanescentes nessa hora. Quando o nosso Senhor veio na sua primeira vinda, havia apenas um grupo muito pequeno de pessoas aguardando Ele. Havia um grupo de pessoas que nós podemos denominá-los de remanescentes da primeira vinda. Também, irmãos, é urgente que nós creiamos que também haverá um remanescente quando Ele voltar. E é para esse remanescente que Ele voltará. Então não se deixe governar pelos padrões deste mundo. Não deixe sua mente ser formatada, configurada com a simetria deste mundo. Permita que o Espírito, no seu espírito, na sua intuição, na sua consciência, na comunhão, governe a sua alma, para que você tenha uma mente transformada, uma mente governada por aquilo que é celestial e não por aquilo que é terrenal. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está à destra do Pai. Então vamos prosseguir lendo rapidamente. Ele diz: obscurecidos o entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa palavra dureza, a tradução dela significa petrificar, coração petrificado. Uma pessoa ímpia, ela é insensível, seu coração é duro, ela não se quebranta, ela não se rende. E uma das características do homem regenerado, do homem cujo espírito foi vivificado, é a sua sensibilidade espiritual. É uma vida quebrantada, vida rendida, vida consagrada. Irmãos, isso é tão importante, porque a grande lição que nós temos aqui é que o nosso vigor, a nossa força espiritual, ela é derivada da nossa vida de consagração. Você consegue entender isso? Vida de consagração é o depósito da nossa força espiritual. Porém o ímpio, ele é insensível, seu coração é petrificado. Ele diz no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, por causa da insensibilidade, de um coração petrificado, endurecido, eles se entregam à dissolução para com toda força, cometerem toda sorte de impureza. Agora olha o versículo 20, irmãos. Agora esse versículo 20, ele cresce diante dos nossos olhos. Ele diz assim, mas, aqui tem uma conjunção, que a sua funcionalidade é estabelecer um contraste, mas, não foi assim que aprendestes a Cristo.
A vida que se deriva de Cristo. Este aprendizado é aquilo que nós tomamos como vida para nós. Não foi assim que aprendestes a Cristo. O que nós recebemos da vida de Cristo como ensinamento é o contraste do que nós lemos nos versículos 17 a 19 de Efésios 4. Este é o ponto crucial que nós temos que entender. Isto é a velha, foi disto que Deus tirou, isto é a velha natureza. Nós não somos mais isso. Agora houve uma transformação. Agora a vida que nos governa como ensinamento transformador é Cristo. Cristo é a vida. Agora é a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. É a vida governante que o Espírito Santo trabalha em nós. Essa vida nos transforma e essa vida nos conforma a Ele mesmo. Essa vida é que nos liberta. Essa é a vida transformadora, vivificadora. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí agora, nós entendemos o versículo 24. E vos revistais deste novo homem. Esse novo homem, aqui, Cristo. A vida cristã é Cristo. A vida cristã é Cristo trabalhado pelo Espírito Santo dentro de nós. Suas virtudes comunicáveis, seu caráter sendo conformado. Isso nos dá uma aspiração, nos dá um desejo de cada dia cultivar o mais em nós, como pessoas, como pais, como filhos, como maridos, esposas. Cristo passa a ser a virtude que nós necessitamos em todas as áreas da nossa vida. Porque no nosso natural, nós somos tão deficientes, mas em Cristo não há deficiência alguma. Nós precisamos tomá-lo em nossa vida devocional. Então, no novo nascimento, o que ocorreu? Isso aqui, nós somos revestidos desse novo homem. Então, nós temos que cultivar. Não é apenas crer. Crer é ação, crer é realidade, crer é unir. Crer é viver, não é meramente pensar, considerar. Considerar para nós tem que ser uma ação. A palavra devoção é tão importante, irmãos, para nós compreendermos isso, para nós vivermos esta esfera de realidade espiritual. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, este novo homem, criado segundo Deus, não segundo Adão. Porque nós nascemos em Adão. Em Adão nós nascemos deformados. Em Adão nós nascemos como filhos da ira. Em Adão nós nascemos governado pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Em Adão nós éramos filhos da ira. Mas agora nesse novo nascimento, nós fomos criados, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, neste novo homem, este homem celestial, este homem, é nele que nós fomos introduzidos, colocados. E quem faz essa obra, irmãos, é o Espírito Santo nesse novo nascimento. Tudo isso para nós entendermos o que é novo nascimento. Não é só um sinalzinho de mão e você segue de qualquer jeito. Isso é salvação religiosa ou psicológica. Salvação em Cristo, ela é ascensional. O outro texto que eu li com vocês, Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, é o mesmo sentido, que se refaz. Colossenses 3:10, para o pleno conhecimento, agora segundo a imagem, porque Deus criou Adão à sua imagem. E nós vimos a palavra imagem no estudo anterior. Nós vimos que a palavra imagem, conforme está no Salmo 39, versículo 6, onde diz que o homem, ele passa como uma sombra, esta palavra sombra. Então escute, irmãos,
No nosso nascimento natural, em Adão, nós nascemos condenados, nascemos filhos da ira, nascemos segundo o curso deste mundo, nascemos segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Agora, neste novo nascimento, operado pelo Espírito Santo, nós fomos gerados neste novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem. Agora, esta imagem que foi perdida, nós temos ela no novo nascimento, porque, irmãos, o que isso quer dizer? Essa imagem é uma sombra. Agora, nós somos uma sombra de Cristo. Compreende isso? A ideia hebraica da palavra imagem é esta. Nós somos uma sombra. O que aconteceu conosco não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com isso. O que aconteceu conosco não é uma mera consciência psicológica, é uma mudança radical de quem estava em trevas, de quem estava destinado ao inferno. O que aconteceu conosco foi arrebatador. Agora nós fomos transportados para o outro lado, para uma outra esfera, muito mais elevada. E nessa esfera, a eternidade foi colocada dentro de nós. E nós somos uma imagem, uma sombra de Cristo. Uma sombra que está caminhando até ser dia perfeito. E um dia, nós tocaremos toda essa realidade da nossa viva esperança, de tudo aquilo que é a herança de Cristo. Irmãos, vida cristã é uma vida riquíssima. Nós não temos palavras para descrever todas as nossas riquezas que um dia herdaremos, mas um dia nossos olhos se abrirão e nós veremos tudo que Ele preparou para nós. Mas saberemos que nada vai se comparar com o privilégio da glória só de contemplar a sua face. É como se eu dissesse, irmãos, toda a nossa herança diante da face dele. Tudo aquilo que nós vamos herdar nele para toda a eternidade, ou por toda a eternidade. Tudo nunca vai chegar aos pés do privilégio da herança de contemplar a sua face e adorá-la eternamente. Vamos avançar, vamos para uma outra proposição. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 8. Aqui nós temos algo muito importante sobre o ensino de Cristo acerca do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui neste ponto, nessa proposição, eu quero chamar sua atenção para algo muito particular. Se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que ele usa dois termos em referência ao Espírito. O primeiro termo é pneuma, é um termo genérico. O outro termo é paracleto, daqui a pouco vamos falar sobre ele. Pneuma, paracleto. Esses dois textos, o termo que ele usa para Espírito aqui é pneuma. E se você observar, especialmente no versículo 6, quando diz, na parte B, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você tiver uma concordância, você vai ver algo muito interessante aqui, ou um lexo melhor. Você vai ver que esse termo pneuma aqui é uma referência generalizada à palavra Espírito. Mesmo em referência que ao Espírito de Deus, a palavra é pneuma. O que é pneuma? Quando ele diz, o que é nascido do pneuma é pneuma. Ora, irmãos, não é curioso que o mesmo termo que ele usa para o Espírito de Deus,
O mesmo termo que ele usa para essa sagrada pessoa, é o mesmo termo que ele fala quanto ao nosso espírito, sobre a nossa espiritualidade. O que isso tem a ver? Qual é a lição que nós temos que aprender? Por que que o mesmo termo para o Espírito de Deus é o mesmo termo que ele usa aqui para nós, quanto à nossa espiritualidade, ao nosso estado espiritual ou ao nosso espírito? Porque, irmãos, agora o Espírito de Deus e o nosso espírito estão tão unidos que é impossível, a não ser que você queira, a não ser que você o entristeça, a não ser que você o apague. Mas se você cultivar uma vida de devoção, o Espírito de Deus sempre estará unido ao seu espírito. Aqui nós temos que ver algumas questões. Eu quero mostrar algumas lições muito importantes aqui para você. A primeira, ela está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, quando diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então este é o primeiro ponto, a eternidade no coração do homem. A eternidade no nosso coração é uma outra forma de dizer que há em nós um senso de comunhão profunda e eterna com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é essencialmente comunhão, porque Deus é comunhão, é a comunhão dessas três pessoas. E o Espírito de Deus, ele foi unido, ele está em íntima comunhão conosco. Segundo ponto, entenda, Deus criou essa faculdade espírito no homem, porque Deus tem um real interesse pelo nosso espírito, porque é no nosso espírito que está a habitação divina, a habitação daquilo que é a presença de Deus, é a comunhão com o seu Espírito, é a nossa devoção a Cristo, está no nosso espírito. Por isso Deus tem um real interesse pelo nosso espírito. A Bíblia diz, em Provérbios, anote esse texto, o capítulo 20, e o versículo 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olhe isso. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O nosso espírito, irmãos, é o lugar secreto aonde Deus encontra o seu prazer nessa terra. Escute isso. O espírito do homem é o lugar, o espírito do homem vivificado, o espírito do homem regenerado. É o lugar secreto aonde Deus se encontra, onde Deus tem prazer. Escute o que eu estou te dizendo. É neste homem interior que a satisfação de Deus fala, comunica, é onde ele tem comunhão conosco. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que isso quer dizer? É no nosso espírito que Deus brilha. É no nosso espírito que a vida espiritual flui, que a comunhão eterna da divindade celeste flui. É no nosso espírito. E nós temos desconhecido, nós temos ignorado essa faculdade do nosso ser. Temos dado muito mais ênfase à nossa alma, por causa das suas euforias, porque a nossa alma é um ponto de intersecção em nosso interior, que nos liga a este mundo. Porém é importante você saber que é no nosso espírito que nós temos uma ligação com o eterno, com o celestial. Então é muito natural que nós nos inclinemos a este mundo e procuremos satisfazer os anelos da nossa alma. Porém você precisa ter consciência, você precisa ter responsabilidade consigo próprio, quanto à sua vida espiritual. Você tem que alimentá-la, você tem que cultivá-la. Novamente, eu reitero aqui, vida devocional. Se você quer fortalecer a vida do seu espírito,
Cultive vida devocional. Se você tem dificuldade com a oração, se você tem dificuldade na meditação, na contemplação, no relacionamento com a palavra, ore a Deus, confesse esses pecados, mude, passe a ter uma devoção séria diante de Deus, cultive tempo com a palavra, de meditação, de leitura, de contemplação. Deixe o Espírito Santo tomar a leitura e Ele ler a palavra dentro de você. Não é você lendo, é ela te lendo. Não é você buscando conhecimento, é ela te trazendo vida. Só em devoção nós vamos conseguir, irmãos. Caso contrário, vai ficar tudo no intelecto, tudo na imaginação. Isso produz o quê, irmãos? Ilusões religiosas, ficção, curiosidade, especulação. Mas quando você tem uma vida devocional com a palavra, isso traz revelação, isso traz interpretação, isso traz aplicações que você nunca imaginava tocar, experimentar e viver. Você vai tomar textos que você já ouviu inúmeras vezes. Esse texto vai te falar algo que você vai sentir uma particularidade de Deus com você. Deus vai te mostrar coisas que você nunca imaginaria ouvir, ler, tocar, experimentar. Irmãos, isso não é utopia, é uma grande realidade. Existe uma riqueza para se desfrutar na vida espiritual, e nós estamos acostumados a viver com as migalhas que caem. Veja o banquete que Deus tem nos dado, na comunhão, na vida com os irmãos, é um pouco ali, um pouco ali, um pouco lá, e você vai se alimentando. Veja quanta riqueza de material o Senhor tem disposto para nós, quanta riqueza de livros, quanta riqueza de mensagens ministradas. A vida cristã não tem sentido se não for vivida dessa forma. Não é uma vida pobre, não é uma vida superficial, não é uma vida vazia, é uma vida de altura, de comprimento, de largura, de profundidade, de revelações. Estão entendendo, irmãos? Então, escute, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é no nosso espírito que Deus brilha. Outro ponto, o espírito humano, nosso espírito, ele foi divinamente projetado para que Deus pudesse habitá-lo. Divinamente projetado para ser o lugar da habitação do Senhor. Deixe-me colocar dois textos. A primeira porção, direi assim, está em Romanos capítulo 8, os versículos 9 e 10. Eu vou ler para vocês, para a gente ganhar tempo. Ouça, eu vou ler bem devagar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Porque nós podemos dizer, porque nós podemos reivindicar, porque nós podemos ler esse texto com tanta alegria, porque nós fomos regenerados, nosso espírito foi vivificado, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Porque hoje nós não andamos com a nossa mente obscurecida, nós não andamos na vaidade dos nossos pensamentos. Então nós podemos dizer que nós não estamos governados, subjugados, escravizados, ainda estamos no corpo dessa carne. O pecado ainda está aqui, podemos pecar, falhar, porém nós não estamos mais no governo da carne, nós não estamos mais no governo dos filhos da ira, nós não estamos mais na posição de filhos da ira, nós não estamos mais governados por este mundo, nós somos os filhos de Deus, nós estamos numa esfera elevada, na qual fomos colocados por Cristo Jesus no poder da sua vida em ressurreição. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Efésios 2,6 diz assim, que Deus ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo isso, irmãos? Então nós podemos dizer, mas no Espírito, se de fato, tem um se aqui,
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por que Paulo está colocando esse se? Porque existe muita experiência que ela não é cristã, ela não é uma experiência autêntica, ela é religiosa, ela é psicológica. Então ele está dizendo, se você quer saber se você realmente é um homem vivificado pelo Espírito, está aqui a prova. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele está enquadrado naqueles textos de Efésios 4, 17 a 19. É ali que ele está enquadrado. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade, ele está morto por causa do pecado, ele é incapaz. Nós, em nossa vida natural, nós somos incapazes, por causa da força da nossa carne. Ou você vai negar isso? Não tem como negar, irmãos. A nossa carne é um poder terrível, devastador. Digo para vocês, uma das palavras mais horríveis que existe no nosso vocabulário é a palavra pecado. Essa palavra é terrível. É por causa dessa palavra que as pessoas estão subjugadas pelo diabo. É por causa dessa palavra que muitas pessoas vão entrar no inferno. Mas Cristo, nosso Senhor, Ele venceu o pecado. Então aqui diz, irmãos, nosso corpo na verdade está morto, incapaz por causa do pecado, mas, tem um mas aqui. Se tem um se ali, tem um mas aqui, mas, nosso espírito é vida por causa da justiça, porque nós fomos justificados pela fé. Escute isso, irmãos. Agora existe um outro fator. Outrora, irmãos, nós só podíamos dizer isso. Nós somos incapazes, porque nós estamos debaixo do pecado, porque a carne opera na minha vida livremente. Irmãos, isso não acontece conosco, no sentido que, se o nosso espírito foi vivificado, o Espírito é vida dentro de nós, e o Espírito como vida dentro de nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele traz a realidade do poder do sangue de Cristo Jesus, da justiça de Cristo Jesus, da obra salvífica em Cristo Jesus. Então é tão lindo isso, mas eu vou continuar lendo. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, apenas anote. Diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, esse texto sendo lido na luz de Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10, fica tão lindo para nós, irmãos. 1 Coríntios 3,16, não sabeis? Você precisa ter consciência que esse corpo aqui, embora limitado pela carne que ainda está presente, nós ainda não fomos revestidos da incorruptibilidade. Ainda a corruptibilidade está presente nesse corpo. Só que Deus não nos deixou abandonados. Ele não nos deixou a sós. Há em nós poder suficiente no sangue de Cristo Jesus para nos purificar de todo o pecado. Isto não é legalidade para pecar. É impossível que um cristão vivificado, ele tenha prazer de permanecer escravizado pelo pecado. É impossível, porque o Espírito está atuando na mente dele, por meio da intuição, por meio da consciência, por meio da comunhão. O Espírito está agindo, convencendo ele do pecado, mostrando para ele a eficácia do poder do sangue de Cristo Jesus, que nos limpa de toda a nódoa do pecado, e nos leva a experimentar a glória do perdão de todos os nossos pecados, para que nós possamos ser revigorados sempre, nessa vida que ainda temos que viver até a volta do nosso Senhor, quando aí sim, este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Vamos para mais uma proposição, a terceira.
João capítulo 7, versículos 38 e 39. João capítulo 7, terceira proposição, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Meus irmãos e irmãs, que figura linda nós temos aqui. Alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles creem que nosso Senhor disse essas palavras num momento muito especial, na festa do tabernáculo, quando era costume se lançar ou jogar águas pelas escadarias do templo em Jerusalém. Possivelmente fosse aí, contemplando aquele cenário, aquela água jorrando. Nosso Senhor, Ele profere estas palavras. Olhe agora o quanto tudo isso vai criar um profundo significado para nós. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Então João vai dizer que ele estava fazendo uma referência ao Espírito Santo, que havia de receber aqueles que nele crescem. Irmãos, permita-me ler. Também quero só citar, anote. Eu vou citar alguns textos que fazem referência ao derramar do Espírito Santo em Atos 2, no Velho Testamento. Sempre que você lê esses textos, você vai ver que os escritores não economizam as palavras. Porque o que aconteceu em Atos 2 foi um derramar tão superabundante, tão poderoso, que ele foi derramado em Atos, e ele continua sendo jorrado até a volta do nosso Senhor. Observe bem, irmãos, Isaías 32:15, diz assim, Isaías 32:15, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido como um bosque, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então toda secura, toda vida infrutífera será inundada deste grande rio torrencial que virá sobre nós. Todo o deserto se tornará em pomar, e todo pomar se tornará em um grande bosque. Aleluia, meus irmãos e irmãs. Vamos para mais um texto, Isaías 44, e o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, isto é, como água sobre o sedento, como torrentes em terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sempre a ênfase é esta: um grande e poderoso derramar. Então, meus irmãos, que nós entendamos isto. Se você tem sede, bebe, porque o Espírito já foi derramado. É um imperativo que nós sejamos cheios, isto é, que tenhamos uma vida transbordante do Espírito Santo de Deus. Ele foi derramado, Ele está entre nós, Ele está dentro de você. Nesse Espírito vivificado, regenerado, o Espírito de Deus habita como uma torrente de água. Ele quer nos inundar. Não é justo, irmãos, não é correto, não é bíblico, não é espiritual que nós, sabedores dessa verdade, que nós sejamos meramente ouvintes dessa verdade. Esta é uma realidade para todos nós. O Espírito Santo,
Ele foi derramado como uma torrente de água sobre nós. Aconteceu ali em Atos, mas ele está aqui. Jesus disse para aquela mulher samaritana: ah, se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria água, e a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Irmãos, há uma fonte, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Este é o Salmo 46. Se você ler Apocalipse capítulo 22, você vai ver que do meio do trono de Deus tem um rio de água viva. Esse rio de água viva, que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, irmãos, hermeneuticamente falando, é uma referência ao Espírito de Deus. Este é o rio que Jesus está falando em João 4, este é o rio que ele está falando em João 7, este rio que procede do trono de Deus, ele foi derramado para dentro de nós. A eternidade está dentro de nós, a eternidade, ela é prefigurada para nós, através deste rio que salta para dentro da eternidade. Então, como, irmãos, viver essa vida de secura, essa vida fria, essa vida de apostasia, essa vida de frieza, essa vida de indiferença? Isso não é vida cristã. Que o Senhor fale de uma maneira poderosa a todos nós, que Ele abra o nosso entendimento espiritual. Se você tem alguma dificuldade, se há ainda uma mente obscurecida, que o Senhor traga iluminação para você nessa noite. Então vamos aqui, irmãos, para mais uma proposição. A doutrina do Paracleto. Aqui eu quero ler 4 textos com vocês. E aqui nós vamos encerrar. A 4ª proposição, a doutrina do Paracleto. Veja isto. João capítulo 14 e o versículo 16. Nosso Senhor diz: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, preste atenção nessa palavra, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 26, deste mesmo capítulo, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, olha a frase, irmãos, ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo que vai consumar o ensino final, aquilo que inicia com o nosso Senhor Jesus, no seu ministério terrenal, se consumará por meio do Espírito Santo. Ele nos ensinará todas as coisas, não apenas ensinar, olha a outra palavra, lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Vamos para um outro texto, João 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E por último, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, é conveniente para vocês, é de fundamental importância para vocês, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então você vê, irmãos, o Espírito Santo é uma conquista de Cristo para nós. Ele não conquistou apenas o perdão eterno, Ele conquistou para nós a habitação eterna do Espírito Santo dentro de nós. Ele é o Espírito da habitação. Ele diz: se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Irmãos, quando você lê esse texto, na luz de Gênesis 6:3, o meu Espírito não habitará no homem,
Meu espírito jamais habitará no homem, porque este é carnal. Agora você vê, irmãos, na luz de Gênesis 6:3, olhe esse texto em especial. Você está vendo aqui? Convém que eu vá. Você consegue ver a altura, a largura, o comprimento, a profundidade desse texto? Nós não conseguiremos esgotá-lo numa reunião só. O que significa tudo isso para nós? O que significa ele dizer, convém que eu vá? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E agora nós do lado de cá, irmãos, lendo esse texto, imagine quanta alegria tem que jorrar no nosso coração. Significa que ele foi, ele entrou por nós, ele veio por nós, ele viveu por nós, ele foi à cruz por nós, ele foi às profundezas do abismo por nós, ele ressuscitou por nós, ele ascendeu por nós, ele está no trono por nós e ele voltará para nós. Imagine isso, irmãos. E ele enviou o Espírito Santo. Esse cavalheiro que veio para nos habitar. Deixe-me colocar alguns pontos sobre esses textos. Primeiro ponto, ao ler esses textos, primeiro ponto que eu quero acentuar aqui, colocar para vocês, é que o Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. Guarde isso. O Espírito Santo é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. O que significa dizer, irmãos, que a grandeza dessa habitação em nós é algo que nós precisamos da ajuda dele para nós entendermos. Talvez o que impede, em muitas situações, nós compreendemos a profundidade da obra da habitação do Espírito em nós, é o que tem levado e tem impedido muitos a não desfrutar o seu fluir. Talvez uma certa incredulidade, talvez uma certa resistência por causa das nossas emoções ou da concepção, do conceito, da definição, do significado. É o fato de nós não compreendermos tamanha grandeza dessa habitação em nós. Porque se ele é a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram na comunhão, porque ele é o Espírito, essa bendita pessoa, é a pessoa da comunhão da Trindade, a pessoa na qual o Pai e o Filho se encontram. Significa que ele, nesta habitação, ele trouxe toda a realidade daquilo que é o Pai, daquilo que é o Filho, e é isso que ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando sobre o caráter do Pai, sobre o caráter do Filho, sobre a grandeza, a majestade, sobre as particularidades dos atributos comunicáveis do Pai, sobre a profundidade, a grandeza da obra do Filho, as insondáveis riquezas da obra do Filho, só Ele pode comunicar para nós. Então, essa primeira questão que eu quero que você entenda. A segunda está nessa palavra outro, que completa a frase, outro Consolador. Esse termo outro, a tradução desse termo no texto original, significa outro, alguém como ele mesmo. Escute isso, alguém como ele mesmo. Quando o nosso Senhor disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro significa alguém como ele mesmo. Porque você sabe que no Novo Testamento, somente duas pessoas foram chamadas de Paracleto, o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, quando diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, nosso Senhor Jesus é também o nosso Paracleto. Então, nós temos dois Paracletos. Por isso, irmãos, não é heresia nenhuma nós almejarmos a porção dobrada do Espírito Santo, porque nós temos um Paracleto habitando dentro de nós, e nós temos um Paracleto no trono por nós. Um intercede as nossas causas diante de Deus, e o outro, ele
traz toda a realidade das demandas de Deus dentro de nós. 2 paracletos. Graças ao Senhor. E você sabe que essa palavra paracleto, ela tem um sentido cétuplo. Ela fala de um ajudador, de um confortador, de um intercessor, de um amigo fiel. Ela fala de um fortalecedor, de um advogado, de um sustentador. Se você ler Apocalipse capítulo 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5 e o versículo 6, você vai ver a frase, 7 Espíritos de Deus. Nós sabemos que o Espírito de Deus, ele não é descrito em 7 pessoas, de forma alguma. Isso é uma heresia pensar assim. Nós sabemos que em Isaías capítulo 11, também vai falar do Espírito Santo de Deus, em 7 particularidades da sua função, em essência, como pessoa, em substância, ele é uma pessoa, mas em função, ele é 7, como um paracleto. Você consegue entender agora? Por isso que aqui nós temos, nesses textos em Apocalipse, falando sobre a obra setuplicada. Não são 7 pessoas. O Espírito Santo não pode ser interpretado assim. 7 pessoas. Então entenda, irmãos, não tente interpretar a Bíblia fora da sua doutrina, da sua exposição doutrinária. E aqui está uma palavra que nos ajuda a entender esses textos em Apocalipse: paracleto, este outro consolador. Deixe-me buscar uma outra lição aqui, nesses textos que lemos. Quando diz o Espírito da verdade, aqui no capítulo 14, versículo 6 de João, Jesus disse: eu sou a verdade. Depois do versículo 17, Espírito da verdade. O texto que lemos, capítulo 15 de João, versículo 26, diz que o Consolador é o Espírito da verdade. E no capítulo 16, o versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, quanta riqueza, especialmente nesse versículo 13 de João 16, porque nós, irmãos, temos uma mente agitada, especulativa, nós queremos saber tudo, nós queremos saber de onde que vai surgir o anticristo, quem é o anticristo, quando é que ele vem, nós queremos saber tantas coisas nessa hora, e aqui tem um texto que nos manda aquietar, aquiete-se, porque o Espírito Santo vai ensinar para nós todas as coisas que vão acontecer. Não precisamos ficar perguntando nada, não sabemos se é uma pessoa, se é um sistema, não se preocupe, se preocupe em conhecer Cristo. O Espírito Santo quer te revelar Cristo, ele nos ensinará todas as coisas, nós não ficaremos em trevas, o dia do Senhor não será para nós um momento de especulação. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,4: vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Então não fique desesperado, o Espírito Santo nos anunciará todas as coisas que acontecerão. Agora deixe-me colocar alguns pontos aqui, escute bem. A palavra verdade, Espírito da verdade, se você tem acesso a uma gramática do texto grego original, ou um lexo, você vai ver que esse termo verdade é um genitivo qualitativo, traduzindo, é uma verdade em pessoa. O Espírito Santo é a verdade em pessoa. Isso é importante, irmãos, porque nós não temos o direito de sermos ignorantes concernente às coisas espirituais.
Se você tem uma vida piedosa e devocional, saiba de uma coisa: essa verdade em pessoa te revelará, te ensinará, te conduzirá, para que você nunca ande em trevas e jamais permaneça na ignorância. Mais ainda, aqui nesse versículo 13 de João 16, quando diz assim, que o Espírito da verdade, ele vos guiará. Essa palavra guiará vem de uma raiz no texto original, que significa professor do ignorante, porque nós éramos ignorantes. Irmãos, ignorância espiritual não é privilégio. Ignorância espiritual, viver na periferia da revelação, do conhecimento, da sabedoria espiritual, não deve ser motivo de alegria para ninguém. E o problema não é falta de leitura, o problema não é incapacidade intelectual. Nosso problema, quanto à revelação, a nossa grande questão, quanto às profundezas de Cristo, não tem nada a ver com a nossa capacidade intelectual, porque o Espírito Santo é o grande mestre que habita dentro de nós, e só Ele pode nos guiar e nos aprofundar em toda a doutrina das insondáveis riquezas de Cristo. Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui, essa palavra anunciará. Anunciará, aqui nós vamos encerrar. Eu quero que você tome nota desta palavra, ela é muito importante. Permita-me usar o termo grego sobre essa palavra, que é esta palavra no texto, é anagelo. Então, esse termo, anagelo, é formado de dois vocábulos. O primeiro é ana, que significa entre duas coisas, entre dois acontecimentos. E gelo, da onde vem a palavra mensageiro. Então vamos traduzir o que significa essa palavra anunciará. O Espírito Santo é o mensageiro que está entre os dois grandes acontecimentos. Quais são esses dois grandes acontecimentos? O primeiro é constituído pela obra do nosso Senhor, sua encarnação, sua vida humana, sua crucificação, sua morte, sua ressurreição, sua entronização e o derramar do Espírito. Aqui está o primeiro acontecimento, a primeira vinda de Cristo. E o segundo acontecimento, a segunda vinda de Cristo. Ana, o Espírito Santo é o mensageiro que está entre esses dois acontecimentos. Então, Ele está aqui para nos anunciar, para nos guiar em toda a verdade de Deus. Ah, irmãos, que riqueza é tudo isso. Eu sei que a hora já se adianta muito, mas quero deixar aqui esta palavra como encorajamento para vocês. Porque essa compreensão acerca da sua pessoa, acerca da sua obra, como aquele que foi enviado para nos ensinar todas as coisas, e nos fará lembrar de tudo que o nosso Senhor nos ensinou. Ele está aqui, irmãos, habitando dentro de nós. Essa consciência fundamental para que nós entendamos o cumprimento da palavra do Senhor sobre aquilo que nós iniciamos o nosso estudo em Joel capítulo 2, versículos 23 a 31, as duas chuvas, a temporã, primeiro o Pentecoste, a seródia, essa segunda fase do Pentecoste, que vai se consumar antes da volta do nosso Senhor. Então agora nós temos uma compreensão de tudo que nós temos, de tudo que nós temos recebido. Então, meus irmãos, que o terreno esteja preparado, porque chegou a hora da colheita do nosso Senhor. Mas antes disso, irmãos, é importante nós termos a consciência da obra dele, da pessoa dele. O que significa este ente divino habitando dentro de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor glorifique a sua palavra em cada um de nós, que o Senhor venha nos abençoar, que o Espírito Santo
encontre caminho aqui nesta assembleia. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que nos destes. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tens falado a nós. Obrigado, Senhor, pela paciência dos teus filhos e das tuas filhas. Que o teu Espírito Santo alcance o propósito para o qual ele foi enviado nesta palavra. Sobre tudo que tens ministrado a nós, todo este encargo do Senhor nestes dias, em todas as sessões, que tu possas trabalhar de maneira profunda em cada um de nós, ó Supremo Sumo Sacerdote. Senhor, nós precisamos tanto dessa revelação em nossa vida, que nós possamos entender não apenas o privilégio, da grandeza, da ocupação deste sumo sacerdote que nós temos, mas também da responsabilidade de nós vivemos esta hora em relação à nossa vocação, ao nosso chamamento celestial, o nosso relacionamento com essa santa pessoa, o Espírito Santo. Perdoa-nos por tê-lo entristecido, perdoa-nos porque o temos apagado, perdoa-nos por muitas vezes fazer com que ele sinta uma dor tão profunda quando nós o temos magoado. Ajuda-nos a honrar o teu Espírito Santo em nossa vida, que haja um grande fluir do teu Espírito em nós. Senhor, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, glorifica a tua palavra em nós, te pedimos em nome de Jesus, te agradecemos, amém.